palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 2, que o primeiro milagre que Jesus fez aqui na terra foi em um casamento. Ele poderia começar os milagres dele em qualquer outra situação. E eu acredito que não foi à toa que ele começou em um casamento, mas foi para demonstrar a importância que ele dá para a nossa vida, para a nossa felicidade, para os detalhes mesmo. Eu não vou ler o capítulo inteiro porque acredito que todos já conheçam que Jesus transformou água em vinho. Vou ler apenas o verso 11, que diz o seguinte: Com este, deu Jesus princípio a seus milagres em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, assim como aconteceu na Bíblia, aconteceu na minha vida também. Não exatamente a mesma coisa, claro, mas milagres em meu casamento. Nessa época eu não trabalhava, apenas meu esposo trabalhava, e eu comecei a pedir a Deus em oração para que nós tivéssemos condições de fazer uma festa de casamento, para que receber a bênção de Deus e também para ter recordações de um momento tão especial na nossa vida. E nessa época também eu fiz o meu primeiro jejum. Foi um jejum de um dia inteiro, que foi Deus que me fortaleceu. Eu acredito que muitas vezes Ele nos chama para o jejum e Ele nos capacita para fazê-lo, para liberar a bênção sobre nossa vida. E depois desse jejum, Deus moveu o coração do meu tio para mobilizar a família para fazer o meu casamento. E meu tio falou com uma das minhas tias que conhecia algumas pessoas que poderiam ajudar e a própria família também ajudou. E isso em si já foi um milagre, mas houveram duas situações que me impactaram mais. A primeira foi na hora de alugar a roupa do meu esposo. Ele tinha apenas determinada quantia, que eu não recordo agora quanto era, mas era bem abaixo do valor de mercado de um aluguel de roupa. E mesmo assim nós fomos orando, pedindo a Deus para que aquele valor desse. E a dona da loja de aluguel era amiga dessa minha tia que estava encarregada de organizar a festa. E ela ficou de dar um desconto. E quando nós chegamos lá, escolhemos e ficamos aguardando a pessoa que nos atendeu dizer o preço. E ela falou quanto era, que era bem acima do valor que ele tinha. E disse que, mas disse que como a dona havia dito que era para dar um desconto, ela daria e o valor do aluguel ficaria por X. Ela disse o valor qual era, que eu não recordo agora, mas era exatamente o valor que meu esposo tinha. Nem um centavo a mais, exatamente o valor que ele tinha. Ela poderia ter dado qualquer desconto que fosse e ficaria a mais ou a menos, mas Deus mostrou que era Ele ali agindo, ficou exatamente o valor que Ele tinha. E nós saímos assim, sem acreditar no que estava acontecendo e agradecendo muito a Deus por aquilo. Mas não parou por aí. Deus fez outro milagre ainda mais extraordinário. Nós precisávamos de um pianista para tocar na cerimônia. Eu até conhecia mas ele não pôde tocar porque tinha um evento, um congresso, algo assim. E aí eu encontrei outra pessoa conhecida que também tocava. E perguntei se ela poderia, ela ficou de dar a resposta depois. E ela me ligou na véspera do casamento, que foi a data que ela disse que dizendo que não iria tocar, não poderia tocar.
E aí na hora eu pensei, Senhor, e agora? Mas ao mesmo tempo eu estava muito em paz, que eu estava vendo o mover de Deus no nosso casamento, para a realização da cerimônia do nosso casamento. E no momento que eu coloquei o telefone no gancho, que nós desligamos, o telefone tocou novamente. Eu nem sequer saí de perto, foi colocando e ele tocando novamente. E era minha tia que estava organizando a festa. E ela perguntou se eu tinha conseguido o pianista, porque eu tinha ficado de entrar em contato com essas pessoas. E eu disse que não, que a última pessoa tinha acabado de me ligar dizendo que não poderia tocar. E então ela glorificou o nome de Deus e me contou o que havia acontecido. Ela disse que, como eu não havia dado resposta, né, já estava bem perto da data, ela entrou em contato também com uma amiga dela que toca piano. E antes que ela falasse o que ela precisava, a amiga dela disse que já sabia do que se tratava, que era para ela tocar em um casamento. Aí ela disse que sim, que era aquilo mesmo, e perguntou como é que ela sabia. E ela disse que teve um sonho. Ela teve um sonho, nesse sonho ela recebia um convite, e eu não recordo com precisão, porque foi para minha tia que ela contou o sonho, mas foi algo no sentido de que um anjo ou uma pessoa ou a voz de Deus falou para ela que ela deveria aceitar o convite. E para honra e glória de Deus, ela aceitou e tocou no nosso casamento. E quem sou eu? Quem somos nós para Deus se importar com um detalhe tão pequeno não, tão importante para nós, mas para Ele, Criador do Universo, com tantas coisas mais importantes para resolver, parar para providenciar a música do meu casamento. Então foi uma coisa assim muito, muito marcante na minha vida, que me mostrou assim, deixou mais evidente como Deus é o nosso papai, é o nosso pai querido, nosso pai amado, que se alegra em realizar os nossos sonhos. E a Bíblia diz ainda em Jeremias 29:11, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, que nós possamos buscar a Deus para cada momento da nossa vida. Muitas coisas nós fazemos por nossa própria conta. Ainda que tenhamos condições de fazer, não buscamos a Deus para ter direcionamento e perdemos muitas bênçãos dele, perdemos essa comunhão tão boa de ver como ele é nosso Pai, como ele se preocupa conosco. Então que você possa levar a sua vida em oração a Deus. Cada realização da sua vida, cada plano, cada projeto, você possa colocar diante de Deus e pedir a orientação dele, pedir a bênção dele, porque ele vai se manifestar na sua vida também. Que eu peço a Deus agora, nesse momento, que se você já é casada, que ele possa renovar, restaurar seu casamento, possa abençoar infinitamente, fazê-lo muito feliz, um exemplo, uma bênção de Deus nessa terra. E que se você não é casado, que ele possa enviar a pessoa certa para a sua vida, porque sim, existe uma pessoa certa, uma pessoa que Deus sabe que junto com você vai realizar os propósitos dele aqui nessa terra. E então que você possa pedir a Deus, confiar nele, porque sim, ele responde e ele abençoa a nossa vida muito, para que nós possamos ser exemplos nessa terra de como ele é bom, de como ele é poderoso, de como ele é amável, de como ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Então essa é a minha oração, e que pelo poder do nome de Jesus, Deus possa cumprir na sua vida. Amém.